A nossa terceira pergunta do simulado de prova oral em Direito Civil, ela foi sobre alienação fiduciária. Eu acho que essa foi uma pergunta um pouco mais difícil, porque ela não só traz a ideia de conceituar um contrato, um tema em direito, isso sempre traz alguma dificuldade, a gente tem a tendência de sempre responder 1000 questões sobre determinado tema, mas quando a gente é confrontado a conceituar, a explicar o que é, a gente tem alguma dificuldade. E, em específico, acho que a dificuldade é o tema mesmo, a alienação fiduciária. Quando a gente estuda direito civil, a gente costuma focar ali em negócios jurídicos, em direito da personalidade. E a questão da alienação fiduciária, ela não é o ponto que as pessoas prestam mais atenção. O concurseiro, muitas vezes, ele é um pouco displicente com esse tema, mas é um contrato muito relevante. Ele está na maior parte dos editais para PGEs e PGMs. Então, acho que a gente devia prestar muita atenção nesse contrato e estar preparado para responder uma pergunta sobre isso. Então, quando eu perguntei o que era para conceituar a alienação fiduciária em garantia, eu esperava que o candidato ele dissesse que a alienação fiduciária em garantia é um negócio pelo qual o alienante transfere a propriedade resolúvel de um bem. Aqui eu deixo bem destacado a propriedade resolúvel. O candidato ele falou sim sobre a propriedade, mas pelo menos eu não me recordo dele ter frisado essa questão da propriedade resolúvel, que é aquela propriedade que ela vai ser cancelada, vai ser revertida quando do implemento de uma condição. Uma das características da propriedade tradicional que a gente sabe é que ela não tem prazo, ela tende à perpetuidade. Ao passo que aqui é uma propriedade resolúvel. Com a ocorrência do implemento da condição, vai justamente acontecer o retorno da propriedade ao alienante. E aí eu esperava também que o candidato ele abordasse a questão sobre a posse no contrato de alienação fiduciária. Na alienação fiduciária, além da transferência da propriedade, além da transferência da propriedade pelo alienante à instituição financeira, há também a transferência de parte da posse. O alienante fiduciário, a pessoa que foi lá e comprou o bem financiado, ele vai manter a posse direta. Então, se eu estou comprando um carro em alienação fiduciária, eu vou ficar com a posse direta, eu vou dirigir meu carro todo dia, eu já estou usando ele, mas a empresa financeira ele vai continuar com a propriedade resolúvel e ele vai manter uma posse indireta. Eu fiz essa pergunta e eu esperava que respondesse esse desdobramento da posse. Bom, em seguida eu perguntei sobre a purgação da mora no caso da alienação fiduciária. Então, a purgação da mora não nada mais do que a possibilidade de realizar o pagamento das parcelas que já venceram e que não foram pagas, em que o devedor ele está em mora. Então, vou dar um exemplo. Eu financiei meu carro em 10 parcelas, as 5 primeiras eu paguei, esqueci de pagar 2 e o banco entrou com as medidas cabíveis para retomar a posse integral do bem. E aí, nesse momento, eu tentaria falar assim, não, eu vou pagar esses dois, eu vou purgar a mora, eu vou pagar essas 2 prestações que estão atrasadas. E no caso da alienação fiduciária celebrada com instituições financeiras, isso não é possível. Não é possível purgar a mora. Se eu quiser manter o meu veículo, se eu não quiser transferir a posse direta e consolidar a propriedade da instituição financeira, eu vou ter que realizar o pagamento integral. Então, naquele exemplo que eu fiz em 10 parcelas, paguei 5, estava 2 atrasadas, eu não vou ter que pagar apenas as 2 que eu já estava em atraso, mas também as próximas 3 que ainda vão vencer. Só assim eu evito a consolidação da propriedade pela instituição financeira. Então, não é aplicável a teoria não existe essa possibilidade da purgação da mora. Isso está previsto no decreto, isso foi convalidado pelo Superior Tribunal de Justiça, isso já foi objeto de informativo e era exatamente esse conhecimento que eu esperava do candidato. A propósito, não foi uma pergunta direta, mas o candidato ele respondeu sobre a possibilidade ou não
da teoria do inadimplemento substancial, perdão, teoria do adimplemento substancial, se ela seria ou não aplicável. Isso não foi objeto de pergunta, mas o candidato respondeu, achei interessante, e ele respondeu corretamente. Não se aplica a teoria do adimplemento substancial no caso de alienação fiduciária celebrada por instituição financeira. E aí aqui um último detalhe, a alienação fiduciária ela pode ter 3 leis de regência. A gente tem o Código Civil, em que ele versaria sobre a alienação fiduciária praticada por pessoa que não seja instituição financeira. Tem a hipótese do Decreto 911, que vai tratar sobre alienação fiduciária praticada por instituição financeira. É essa que eu fiz a pergunta e as respostas se referiam a ela. E, por fim, a gente tem uma terceira hipótese, que é a alienação fiduciária específica de imóveis, que é regida por uma lei especial, uma lei que trata somente sobre esses casos. Então, basicamente era isso que eu esperava. O candidato ele se mostrou bastante calmo, mesmo quando eu fiz a pergunta. Eu insisti sobre a questão da posse e ele não se recordou, mas eu achei que ele se manteve calmo e respondeu bem, ainda que não de forma integral, não atendeu integralmente o que eu esperava, mas ele manteve a calma. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes para a prova oral.